Histórias maçônicas, o caso Morgan. Quem foi William Morgan e por que ele desapareceu? Os eventos que vieram a ser conhecidos como Morgan Affair despertaram pânico nos Estados Unidos quando William Morgan desapareceu misteriosamente. As teorias da conspiração em torno de seu possível assassinato desencadearam uma caça às bruxas antimaçônica que mudou o tecido político e social dos Estados Unidos. As ramificações desse evento crucial na história americana alteraram para sempre a maçonaria. William Morgan era uma figura controversa em Nova York no início do século XIX. Seu início de vida é em grande parte desconhecido da história e muitas das reivindicações feitas sobre sua vida e caráter foram tão disputadas por seus contemporâneos que os historiadores foram incapazes de separar fatos da ficção. Ele nasceu em 1774 em Culpeper, Virgínia, e afirmou ter servido na Guerra de 1812 como capitão na milícia da Virgínia. Embora houvesse vários homens chamados William Morgan na lista da milícia da época, nenhum deles servia com o posto de capitão. Após a guerra, ele se casou com uma mulher 25 anos mais nova e estabeleceu uma cervejaria que mais tarde seria queimada. Essa perda reduziu a família Morgan à pobreza absoluta, e ele lutou para suprir trabalhando como pedreiro em sua nova casa em Batavia, Nova York. A situação não foi ajudada pelo que as histórias locais do século XIX descrevem como a propensão de Morgan a beber muito e jogar. Durante seu tempo na Batávia, Morgan fez muitas alegações fantásticas sobre suas façanhas em tempos de guerra e era conhecido por se gabar de suas realizações nas tabernas locais. Uma alegação que ele fez foi que ele havia sido iniciado na maçonaria. Milhares de historiadores maçônicos vasculharam os registros, mas ninguém pode encontrar nenhum documento que sugira que ele tenha sido iniciado, aprovado ou criado. Sabe-se, no entanto, que ele recebeu o diploma de Royal Arctic em 31 de maio de 1825 no Western Star Chapter 33, em Leroy, Nova York, depois de ter jurado que havia recebido regularmente os 6 graus anteriores. Isso, e o conhecimento do ritual maçônico exibido em sua exposição, é a única evidência sólida de sua participação na maçonaria. No final de 1825, depois de receber o diploma do Royal Arctic, Morgan tentou visitar lojas e em torno de sua casa em Batavia, Nova York. No entanto, foi-lhe negada a entrada e participação nos trabalhos rituais dessas lojas, pois muitos dos membros desaprovavam seu comportamento e caráter. Conhecida pelos habitantes locais como bêbada e contadora de grandes histórias, a verdade de seu status maçônico foi contestada, e Morgan se afastou das portas de loja após loja. Pouco depois, em 13 de março de 1826, Morgan anunciou que o editor do jornal local havia lhe pago uma quantia considerável de dinheiro para começar a escrever uma exposição sobre o ofício. O editor do jornal, David Cade Miller, havia recebido o primeiro grau de maçonaria, mas foi impedido de avançar devido à sua má reputação e conduta dentro da loja. Esses dois homens descontentes, impedidos de aprender os segredos da maçonaria por suas próprias deficiências pessoais, criaram uma conspiração para extorquir o pouco que haviam aprendido para obter ganhos pessoais. Ao fazer isso, eles quebraram sua solene obrigação de não revelar os mistérios da maçonaria. Quase imediatamente, os maçons locais da Batávia souberam deste empreendimento. Um alcoólatra notório, Morgan visitava as tabernas locais todas as noites e se gabava de seu progresso. Em 1826, a maçonaria desempenhou um papel muito maior na vida social e política da América. Muitos políticos locais e homens influentes eram maçons e essas violações flagrantes do segredo maçônico em uma pequena comunidade como a Batávia não podiam passar despercebidas. Os membros das lojas maçônicas da Batávia imediatamente começaram a procurar métodos pelos quais preservar a santidade do segredo maçônico.
Eles colocaram um anúncio no jornal local denunciando Morgan e sua exposição, e foi feita uma tentativa de queimar a prensa de David Cade Miller. Como muitos policiais e juízes locais também eram maçons, eles procuraram o sistema jurídico para impedir que Morgan terminasse seu trabalho. Em 11 de setembro de 1826, ele foi preso por roubo e falta de pagamento de um empréstimo e preso em uma prisão local. Seus colaboradores, inclusive o dono do jornal David Cade Miller, pagaram sua fiança e garantiram sua libertação. Logo depois, Morgan foi novamente preso por uma dívida não paga e, depois de ficar preso por apenas um dia, foi levado à noite por um grupo de homens desconhecidos e nunca mais foi visto. Imediatamente começaram a surgir rumores sobre seu paradeiro e seu destino. Ele foi morto, talvez exilado no Canadá. Ele havia sido preso por uma multidão de maçons, e havia muitas testemunhas de que ele também foi removido de sua cela por maçons, que imediatamente começaram a acender as chamas da conspiração. O sentimento antimaçônico rapidamente começou a se enraizar e cresceu com o passar do tempo, e nenhum sinal de William Morgan foi encontrado. Uma recessão ocorreu logo após a conclusão da Guerra de 1812 e muitos americanos ficaram desempregados. Como os maçons tendiam a ser membros mais ricos da sociedade, as teorias da conspiração alegando que os maçons estavam administrando o país em seu próprio benefício, às custas do povo e de sua nova democracia, começaram a se espalhar. A exposição de Morgan foi publicada logo após seu desaparecimento por seus colaboradores. O mistério e a intriga em torno do trabalho atraíram publicidade e interesse e logo se tornou um best-seller nacional. O governador de Nova York, ele mesmo um maçom, ofereceu uma recompensa de $1000 por informações sobre o que havia acontecido com Morgan, e a atenção da jovem república foi consumida pelo destino de William Morgan. Mas o que aconteceu com William Morgan? Historiadores, maçônicos e não, tentaram determinar a verdade dos eventos com pouco sucesso. Reverendo Charles Finney, em seu livro O Caráter, Reivindicações e Funcionamento Prático da Maçonaria, publicado em 1869, relata a história da confissão supostamente dada pelo próprio assassino, Henry L. Valance, que aparentemente afogou Morgan no rio Niágara com a ajuda de 2 cúmplices. No livro Loto Alve, publicado em 1907, foi alegado que Morgan recebeu $500 para deixar a cidade para sempre. Alguns dizem que ele foi para Albany, outros para o Canadá e outros ainda afirmam que ele fugiu para as Ilhas Caimã, onde seria enforcado por pirataria. À medida que a histeria continuava aumentando e as acusações de conspiração atingiram o ápice, um cadáver em decomposição foi encontrado nas margens do Lago Ontário, não muito longe de onde Morgan havia desaparecido. Esse era o corpo de William Morgan. Sua viúva afirmou inicialmente que sim, mas quando a esposa do canadense desaparecido Timothy Monroe apareceu e afirmou que o cadáver estava vestido com as roupas exatas que o marido usava quando desapareceu, a descoberta foi ignorada. Não seria a primeira vez que seu corpo seria descoberto. Em 1881, 55 anos depois, em uma pedreira perto de Albany, Nova York, foi encontrado um esqueleto que revigorou as teorias da conspiração em torno do desaparecimento e do suposto assassinato. Vários artefatos gravados com as iniciais WM foram encontrados perto deste esqueleto e alguns defensores da teoria do assassinato maçônico insistiram que essa descoberta era de fato os restos perdidos de William Morgan. No entanto, essa descoberta foi feita logo após a Associação Nacional Cristã encomendar uma estátua para comemorar o martírio de Morgan e a liberdade de escrever, imprimir e falar a verdade, e muitos desejavam revitalizar as teorias da conspiração que cercavam o desaparecimento de Morgan.
Talvez o efeito mais duradouro do caso Morgan tenha sido a formação do Partido Antimaçônico, o primeiro e terceiro partido político da América e uma importante força na política americana por um curto período de tempo após o desaparecimento de William Morgan. Estimulado pelos protestos públicos provocados pelos eventos do Morgan Affair, o Partido Antimaçônico tinha apenas um objetivo: proibir todas as sociedades secretas, especialmente os maçons, da vida pública americana. Durante anos, a maçonaria desempenhou um papel muito público na política americana e o presidente eleito logo após o Morgan Affair foi Andrew Jackson, um maçom proeminente. O Partido Antimaçônico galvanizou-se em torno de uma mensagem de anti-elitismo e anticorrupção e procurou destituir Jackson e a maçonaria em geral da política americana, tanto em nível local quanto federal. No meio desse forte sentimento antimaçônico, a participação no ofício decresceu consideravelmente. Os números exatos são desconhecidos, mas durante esse período centenas de lojas fecharam, milhares de membros renunciaram e a maçonaria nos Estados Unidos foi lançada em crise. Muitos dos maçons mais experientes foram pressionados a sair por suas famílias e comunidades. Algumas das maiores mentes maçônicas de uma geração foram perdidas e seu conhecimento simbólico e a experiência ritualística que possuíam foram perdidos com eles. As grandes lojas dos Estados Unidos, a fim de preservar a maçonaria contra o que consideravam um ataque de ignorância e superstição, inicialmente tentaram determinar o destino de Morgan e punir quaisquer que fossem os conspiradores, com muitos maçons de destaque oferecendo recompensas por informações sobre seu paradeiro. Apesar desses esforços, logo ficou claro que, para que a maçonaria continuasse atraindo novos membros e evitando perseguição, era necessária uma mudança de rumo. Em 1839, a Grande Loja do Alabama convocou todas as grandes lojas dos Estados Unidos a se encontrarem em Washington para tratar dos problemas mútuos causados pela confusão sórdida do caso Morgan. Foi a primeira vez na história que tal convenção foi convocada e foi um sinal da magnitude da crise que foi considerada necessária. A primeira tentativa de convocar as grandes lojas atraiu apenas 10 deles. A segunda tentativa reuniu 16 grandes lojas e foi realizada em 8 de maio de 1843 em Baltimore, Maryland. Eles se encontraram para discutir o futuro da maçonaria nos Estados Unidos e como o ofício reagiria à catástrofe criada pelo desaparecimento de William Morgan. O que eles decidiriam nessa convenção e a reação posterior teria um impacto profundo na maçonaria americana e alteraria a oficina para sempre. Antes da convenção, havia pouco em rituais padronizados e os ensinamentos esotéricos eram mais prevalentes. Lentamente, percebeu-se que esses elementos prejudicavam a percepção pública da organização e precisavam ser atenuados ou eliminados por completo, a fim de apaziguar o público e restaurar o interesse e a participação na fraternidade. Os princípios ocultistas da maçonaria teriam que ser suprimidos para aplacar os cristãos apanhados no revivalismo do Segundo Grande Despertar. Isso resultou na maçonaria americana se afastando de suas raízes mais esotéricas e simbólicas e enfatizando a natureza fraterna da irmandade. Desse dia em diante, a maçonaria evoluiria lentamente para uma organização de caridade e não para uma verdadeira escola de mistério. A música começou a desaparecer de suas cerimônias, os templos maçônicos começaram a ser conhecidos como salões e a educação foi substituída pela captação de recursos. Os padrões de proficiência foram diluídos e importantes símbolos maçônicos começaram a desaparecer. Dentro de uma geração, as lojas do iluminismo foram substituídas por clubes sociais e instituições de caridade. Os acontecimentos do caso Morgan desapareceram da memória e o público rapidamente esqueceu seu fervor antimaçônico.
No entanto, nenhuma teoria da conspiração maçônica moderna jamais será comparada ao ativismo político zeloso e à quase extinção do ofício criado pelo desaparecimento de William Morgan. As ramificações do desaparecimento de Morgan continuam afetando a arte até hoje. Alguns afirmam que as mudanças reacionárias feitas na sequência do caso Morgan salvaram a maçonaria de ser completamente destruída. No entanto, outros acreditam que a maçonaria vendeu sua alma em troca da aceitação do público. Enquanto os membros aumentaram mais uma vez, a essência da maçonaria se perdeu, até que o tempo ou as circunstâncias possam restaurar o espírito genuíno da arte. Fonte: www.universalfreemasonry.org. Tradução: Google. Edição e adaptação: Luiz Sérgio Castro. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.